Tiago, que é o livro que a gente tem usado, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. E nós vamos ler do verso 2 em diante, até o verso de número 18. Então, repetindo o mesmo texto da semana passada, nós leremos o texto. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não errei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Palavra do Senhor ao nosso coração. Como dito na semana passada, a gente não está usando apenas a referência de Tiago, mas nós estamos usando várias outras referências, e hoje ficarão ainda mais evidentes essas referências. Aquelas pessoas que assistem a gente no YouTube podem ter sentido falta do nosso vídeo da semana passada. Nós pedimos que ele fosse retirado do ar, porque nós ficamos sem o áudio do vídeo. Então, você ter lá o vídeo e não ter o áudio não resolveria o problema. Então, por isso nós tiramos ele do ar, e quem está ouvindo hoje, por exemplo, tem que entender que é uma sequência. Nós começamos esta mensagem na semana passada, não concluímos e estamos seguindo ela hoje. Então, considerando essa sequência, os irmãos aí vão ter paciência conosco, de saber que vai estar aí no seu entendimento fragmentado o conhecimento. Por isso é bom vir na igreja, né? Se depender só do vídeo, vai perder, e se tiver na igreja não tem como perder. Os que estiveram conosco na semana passada vão entender perfeitamente o que nós falamos. Nós estamos falando sobre o problema do sofrimento e do mal, da maldade. Esse é um problema difícil de se resolver. Eu tenho um irmão muito simples, muito engraçado. Quando a gente se reúne, nós damos muitas risadas. Ele disse, mano, a gente tem diversos problemas. Eu disse, de fato, a gente tem diversos problemas. Ele falou, nós temos problema, nós temos problema, nós temos problema, e nós temos problemas.
né? Então nós temos diversos problemas para resolver, e considerando essa diversidade da forma, às vezes, como a gente coloca na nossa língua o problema, de fato nós temos problemas, e falar sobre o sofrimento tem sido uma dificuldade tanto para a filosofia quanto para a própria teologia. Fica mais fácil quando a gente se debruça na Bíblia e vai além da experiência humana. Nós nos transpomos aí para esse relacionamento de Deus com o homem, do relacionamento do homem que se quebra na sua dinâmica com Deus, na dinâmica do relacionamento com Deus, e daí consequentemente todos os outros sofrimentos e problemas, inclusive a existência do mal e a presença do mal, fica mais fácil de se entender e resolver do que apenas pela lógica, pela razão, pelo raciocínio humano. Na semana passada nós falamos aí do sofrimento que faz parte do desenvolvimento natural da vida humana. Falamos do idoso, falamos do jovem, da criança, do adulto, falamos de diversas fases da nossa vida e dos sofrimentos, assim também como do problema da questão da bondade de Deus, do amor de Deus, da maldade e do sofrimento humano, desse conflito que existe. Hoje nós queremos dar sequência falando sobre o sofrimento como fruto da perseguição a Cristo. O sofrimento como fruto da perseguição a Cristo. Se você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, tem um texto bem conhecido lá que diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Então no mundo tereis aflições, já disse Jesus, mas ele aguçou isso mais ainda, complicou para a nossa vida mais ainda a questão do apenas passar por problemas e tribulações. Ele vai dizer também em João capítulo 15, do verso 15 a 20, que nós seríamos perseguidos e odiados, porque também perseguiram e odiaram a ele. É fácil ser perseguido? Não é. É fácil ser odiado? Não é. Até porque quando alguém nos odeia, ele vai fazer de tudo para a gente se dar mal. Ele vai fazer de tudo para você ser prejudicado. Eu vivi num contexto de família pastoral, numa região interiorana do estado do Nordeste. Ninguém sabe de onde que eu vim, ninguém sabe o estado de onde eu nasci, com certeza que ninguém sabe, né? Eu espero que vocês saibam, que eu sempre falo que eu sou do Maranhão. Então se alguém perguntar de onde é o pastor, do Maranhão. Então eu lembro muito bem, nós navegávamos naquela época a vela. Vocês sabem o que é isso, né? Barco a vela, canoa a vela, tudo a vela. Mas chegou na nossa região motor, que coisa boa. Eu já não precisava ficar remando a noite inteira com meu pai, ou depender do vento para navegar. Eu podia rodar a manivela e o motor, e o barquinho ia a motor. Estacionávamos lá a pequena lancha, o pequeno barquinho no porto. Aí no outro dia saí para pescar, aí foi ver, quebrou, fundiu o motor. Mas o que aconteceu? O motor era novo, tinha problema nenhum. Aí chamou o mecânico, abriu o motor, cheio de prego. Alguém maldoso, que não gostava do meu pai por ser evangelista e pastor, foi lá, abriu a tampinha, colocou prego e deixou lá dentro. Conversava certa vez com um construtor em São Paulo, e ele dizia o seguinte: no pátio de obra, na construção de prédios, principalmente dos prédios de andares, quando se demite um pedreiro ou um funcionário, tem pedreiro aqui? Só os voluntários da nossa construção, né? Então dizia, tinha que mandar embora e não voltar, porque se deixasse ele na obra no dia seguinte,
Quando você fosse funcionar no final da obra que desse descarga, não dava descarga em nada, a água não descia, eles enchiam de massa de cimento nos canos, de pregos, de madeira. Alguns fazem isso, não é, irmão André? Colocava lá, e aí quando ia funcionar, prédio todo acabado, azulejado, e aí a hidráulica com problema. Ser odiado, ser perseguido, não é muito fácil. E Jesus disse que nós seríamos odiados e nós seríamos perseguidos, porque assim como o odiaram e perseguiram a ele, também odiariam e perseguiriam todos os seus seguidores. A Bíblia também nos diz que devemos nos alegrar por sofrermos, fazendo o que é certo e sermos pacientes na tribulação. Irmão, isso não é muito fácil, também nem é muito gostoso. Se você abre lá 1 Pedro capítulo 4, verso 13, Romanos capítulo 12, você vai entender essa dinâmica do texto, de que nós devemos nos alegrar por sofrermos e fazermos o que é certo. Quem que se alegra por estar sofrendo aí? Só Paulo e Silas, preso, acorrentado, no cárcere, e cantavam louvores ao Senhor. Quem que no momento de tribulação, de sofrimento, de angústia, fica cantando com alegria? Quem que no momento de perseguição se alegra? Quem que no momento em que está sofrendo dano de alguém que lhe agride, não quer agredir de igual modo ou fazer pior? E ele disse que nós devemos nos alegrar quando estivermos sofrendo, especialmente, e o texto de 2 Coríntios que nós lemos, Paulo dizendo, especialmente porque sofrer nesse sentido da perseguição, por causa de Cristo, é participarmos também do seu sofrimento. Ser paciente no sofrimento, ser paciente nas tribulações, diante da maldade, é um exercício de Deus, e como parte do fruto do Espírito de Deus na nossa vida. A Bíblia diz também que nós não deveremos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Ainda que todos estejam nos fazendo mal, ainda que todos queiram nos prejudicar, ainda que a gente esteja passando por alguma dificuldade, a gente não vai deixar de fazer o que é certo, fazer o que é bom, fazer o que é agradável, perfeito, e o que seja vontade de Deus. Mas isso não é fácil, isso só é possível por Deus, e pelo Espírito de Deus, só é possível na dependência plena do Espírito Santo de Deus, que nos leva a produzir o fruto do Espírito. Mas faz parte da nossa vida sofrermos. Se você coloca lá no YouTube igreja perseguida, você vai encontrar pessoas sendo queimadas vivas por causa do ser cristão. Nos conflitos bem recentes ainda é possível ver a presença de algumas coisas, ou de pessoas sofrendo torturas, sofrendo males terríveis, maldades terríveis, por serem cristãs. Mas ainda assim, nós não podemos deixar de fazer o que é certo, ainda assim nós não podemos deixar de amar, ainda assim nós não podemos deixar de nos alegrar no Senhor, ainda assim nós não podemos deixar de celebrar e buscar ao Senhor. Amém? O sofrimento como fruto de nossa escolha e dos nossos pecados. E aí eu vou falar num sentido bem geral, não lá para frente a gente esclarece a outra parte. Mas o sofrimento como fruto de nossas escolhas e pecados. A morte é a consequência do pecado. Biblicamente nós temos alguns personagens que não experimentaram a morte. Enoque foi um deles, que foi levado pelo Senhor. Moisés, a Bíblia diz que ninguém achou o corpo dele.
mas a declaração é de morte, e Elias, que foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Esses foram os que não passaram pela morte. Até os que foram ressuscitados por Jesus, como no caso de Lázaro, a viúva, a filha da viúva e vários outros personagens, todos esses experimentaram depois a morte. A morte, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, é consequência, não tem como não passarmos pela morte, mas ela nos traz um sofrimento terrível, ela nos traz uma dor terrível. Nós falamos na semana passada sobre o luto, é enfrentar a dor da saudade, da perda, da separação de alguém, não é fácil, e ela nos traz um profundo sofrimento. Essa semana mesmo nós fizemos 2 velórios, vida de pastor é assim, então 2 velórios numa semana só, mas é consequência do pecado. As doenças e enfermidades também são consequências do pecado, e aí lá para frente a gente vai entender, não é que porque eu estou sofrendo de algo mal, eu estou em pecado, não é o sentido de eu estar em pecado, mas por causa do pecado original, do estado de separação de Deus do homem, da condenação que foi dada por Deus ao homem, por ter escolhido se rebelar contra Deus, nós passamos a sofrer, dos males, do envelhecimento, da deterioração dos nossos órgãos, do processo de contaminação por causa das bactérias e dos vírus, do adoecimento do planeta, de tudo. Então nós sofremos as consequências conjuntamente. Então o homem sofreu consequências e por isso enferma, a terra sofreu as consequências e também por isso adoece, e toda a criação de Deus sofreu as consequências por causa do pecado e por isso adoece. A terra adoece produzindo abrolhos e pragas, e ficando em regiões desérticas onde não se produz nada, embora ali também tenham outros recursos de riquezas, minerais e outras coisas mais, mas como parte do pecado do homem, da origem do pecado, nós também enfermamos, nós sofremos. Viver a vida sem nunca passar por uma enfermidade é uma dádiva, é uma graça, é uma preciosidade divina. Os mais antigos diziam assim: nunca fui ao médico, graças a Deus, não é assim? Conheceu alguém assim? Nunca fui ao médico, graças a Deus, mas eles ficavam doentes. Isso não significava dizer que eles não ficavam doentes, é que eles iam lá para os recursos da natureza, da medicina da natureza, e usavam as ervas, usavam barro, usavam algumas coisas para se curarem, mas adoeciam, sofriam os danos também dos males existentes. E quanto mais velho for ficando o homem e o planeta, mais enfermidades vão aparecer, mais doenças vão aparecer, mais vacinas vão precisar existir. Certa vez, pregando aqui, nós falamos de como, quando surgiu o antibiótico, a gente tomava por 3 dias, depois passou para 5 dias, depois para 7 dias, depois 14 dias, hoje já se chega até 21 dias, e passou dos 21 dias, nós já passamos a ter problemas sérios renais, porque também o fígado e o rim já não suportam uma carga muito grande, e as enfermeiras e os profissionais da saúde que o digam, não é assim? Dependendo, as funções renais vão tendo complicações, e aí os outros processos acontecem. Então nós enfermamos por causa do pecado. Isso não significa dizer que o fato de estar enfermo é porque eu estou em
pecado, que é que por muitas vezes a teologia da liberdade utiliza disso, dizendo que aí a gente não pode adoecer porque Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Mas as doenças são frutos do pecado, assim também como a violência é fruto do pecado. Por causa do pecado, o homem se afastou de Deus, perdeu parte da sua identidade, os seus valores e a sua moralidade se deteriorou, e o homem hoje é capaz de fazer atrocidades, maldades, coisas absurdas. Um certo pastor que era meu professor, ele dizia assim: nunca duvide da capacidade de maldade do homem. O homem é capaz de matar o seu semelhante, picoteá-lo e guardar na mala, ou guardar no freezer, ou esconder para ninguém ver. Ele é capaz de simplesmente pela maldade fazer coisas absurdas que não dá para eu ficar falando assim aqui, senão vocês não vão comer quando chegarem em casa. Basta olharmos nos meios de comunicações, nas redes sociais abertas hoje, a capacidade que o homem tem de fazer atrocidade com o seu próximo, nos conflitos e nas guerras existentes. Alguém que tem a capacidade de atear fogo numa pessoa viva, e esperá-la contemplar morrer, e ainda jogar um óleo em cima dela, para queimar até as cinzas, é uma coisa absurda. A capacidade do homem de fazer o mal e de praticar o mal, é fruto do pecado. E isso gera danos, isso gera maus comportamentos e procedimentos. Eu me lembro de anos atrás, agora a gente já não vê, a gente vê isso de outras formas, mas havia no estado de Pernambuco 2 famílias que estavam sendo extintas, por causa do processo de vingança. Então um matava o outro, outro matava o outro, outro matava o outro, outro matava o outro, outro matava o outro. As 2 famílias estavam sendo extintas pelo ódio e pela vingança. E os homens hoje são capazes de promover divisões, dissensões, intrigas, conflitos, e capazes de se matarem por anos, décadas, séculos e milênios. A incapacidade, a Bíblia, como fala Paulo escrevendo a Timóteo, são os irreconciliáveis, pessoas que não têm a capacidade de se reconciliarem, de perdoarem, de promoverem paz e de viverem em paz. E vivemos dias e viveremos dias piores do que os que nós estamos vendo. A gente torce, ora pelo melhor, mas a capacidade, cada vez que o homem se distancia de Deus, isso só piora. Independe da sua capacidade intelectual, independe do seu avanço tecnológico, independe de tudo que ele possa desenvolver. A capacidade de conflitar, de guerrear, de dissensão, faz parte da consequência do pecado e da natureza do pecado na vida do ser humano. As consequências pessoais e sociais de nossos pecados fazem parte. Os meus erros trazem consequências para as minhas filhas, trazem consequência para a minha família. Os seus erros também trazem consequências. Nós vivemos dias e os divórcios, as separações, as intrigas, as divisões, as dissensões, aí nós vamos vivendo uma história de abandono, de rejeição, de solidão, de isolamento e de tudo mais. Tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos fazer, isso traz consequências. Se semeamos e praticamos alguma coisa boa, poderemos colher coisas boas, mas se praticamos e semeamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. E eu posso sofrer as consequências do erro das outras pessoas. Você também pode sofrer pelas consequências do erro de outras pessoas. Nós sofremos como sociedade pelos males praticados na sociedade. Nós sofremos como igreja pelos males praticados como igreja.
Nós sofremos como família, quando os males praticados como família. Então os nossos erros, as nossas maldades, as nossas escolhas geram consequências. E nós podemos melhorar o mundo, fazendo exatamente o que é certo, não nos deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem. Semear e ter isso como propósito firme, como objetivo, como desafio da nossa vida, como desafio e propósito de Deus para a nossa vida, isso poderá promover bondade e melhorias, tanto da nossa família, quanto da igreja, quanto da sociedade, quanto do país em que nós vivemos. As nossas escolhas fazem toda a diferença. O sofrimento como recurso didático de Deus para nos aperfeiçoar e nos ensinar. E aí Tiago é muito claro nisso. Nós lemos na semana passada o texto, lemos hoje de novo. Então aqui nós vemos que passar pelas provas, passar pelas tentações, passar por situações, também é um processo didático de Deus, nos aperfeiçoar, nos ensinar, nos tornarmos pessoas melhores, e não piores. Quem gosta de fazer bolo aí? Oh, uma bênção, pode me convidar para o café com bolo, não tem problema. Quem acertou o bolo pela primeira vez e ficou perfeito? Pegou uma receita assim e acertou na primeira. Tinha que fazer exatamente conforme estava a receita, né? Eu mesmo, irmãos, eu já tentei fazer pão várias vezes. Eu pego a receita, faço exatamente como faz a receita. Quando asso o pão fica duro. Não sei, é minha mão. Eu acho que é. Mas alguma coisa eu estou fazendo errada. Nós vamos sendo trabalhados, aperfeiçoados. Assim como a massa, assim como o bolo, assim como o pão, quanto mais a gente vai sovar, quanto mais recursos a gente vai utilizar para dar sabor, para fazer isso, melhor vai ficar, melhor é a nossa vida. É interessante porque o livro de Oséias faz um comparativo da nossa vida como a lavoura de Deus. Irmão, ser lavoura de Deus é misericórdia. Pensa você ser lavoura de Deus, e Deus diz assim: eu vou plantar na sua vida. Ai meu Deus, primeiro que vai passar um veneno para matar as pragas, depois vai passar um arado tombando a terra, aí depois passa a máquina semeando, aí depois, isso porque hoje é veneno, né? Antigamente era enxada, carpi, tá. A gente é um campo que está sendo trabalhado por Deus. Deus quer moldar a nossa vida, Ele não quer nos reprovar, e esse é um dos objetivos das provações. Provar é ser provado, para dizer assim, ó, eu estou aqui, eu preciso melhorar, fui reprovado, eu preciso melhorar. Tem aluno que ele faz o seguinte, quando ele vai mal na matéria, ele reprova e diz assim, quer saber, eu vou parar de estudar, não quero mais estudar, isso não é para a minha vida. Não é assim? Aí o pai diz, não filho, continue estudando, agora que você tem que estudar mais, porque na próxima prova vai ser melhor. Aí ele vai fazer a prova, na próxima vez, ele melhorou, saiu de 5, foi para 6, é que quando eu falo 6, na minha época 6 reprovava, hoje 6 passa direto, né? Já algumas escolas é 5, a média, mas é 6, na minha época era 7, menos de 7 reprovava, 6,99 reprovado. Hoje ainda faz diferente, né? O processo é diferente. Então Deus às vezes nos permite passar por provas para nos ensinar, ó filho, você precisa melhorar aqui, você ainda não está bom ali, melhora nisso, você ainda está reclamão, você precisa melhorar as suas reclamações, você tropeçou ali ainda, dá para aperfeiçoar. Então as provas têm o caráter de didática de Deus, de nos aperfeiçoar, de nos fazer melhores. Não é para desistirmos, não é para sucumbirmos nas primeiras provas. O autor de Hebreus, no capítulo 12,
Ele vai dizer que nós não sofremos, não passamos ainda por todas as provas e lutas, ainda não saiu sangue de nós. Ele vai usar essa expressão, porque Deus ama aquele a quem Ele corrige, disciplina, então faz parte do processo disciplinar de Deus, educativo de Deus. Na psicologia mais moderna, a gente usava a ideia de que não precisa bater, não precisa corrigir, não precisa dizer não aos filhos. Hoje a gente sabe que isso é maléfico. Precisa dizer não, precisa dizer sim, precisa corrigir, precisa dar limites, precisa ter disciplina, e conforme a Bíblia, de vez em quando, uma varinha promove uma catarse que é uma maravilha. Não é espancamento, é diferente. Nem é ódio, não é expressão de raiva, é uma ilustração, eu costumo dizer. Assim como a vida nos leva ao sofrimento, a varinha nos dá exemplo de como a vida nos traz dores quando escolhemos as coisas erradas. Exemplificar isso com uma varinha é bem melhor. As minhas filhas, quando eu começava a sentar com elas, até hoje elas dizem assim: pai, eu preferia que viesse logo a varinha, a cinta, porque o discurso doía demais, era pior o discurso do que a varada. Então tem que ser mais ou menos assim. O sofrimento ou a enfermidade pode ser para Deus manifestar sua graça e para que Ele seja glorificado. Se você abre a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9, verso 3, de 1 a 3, você vai encontrar a história de um personagem cego, que ao Jesus passar pelo caminho, estava lá o cego, à beira do caminho, os discípulos perguntaram: Senhor, esse homem sofre, ele está cego, por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos seus pais? E aí Jesus vai dizer: nem por causa do pecado dele, e nem por causa do pecado dos seus pais, mas para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Às vezes Deus nos permite passar por algumas lutas, algumas provas, exatamente para a gente experimentar o poder de Deus e a glória de Deus na nossa vida, a dádiva, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Porque se fôssemos pensar no juízo divino, para resolver o problema da maldade do homem, do sofrimento do homem, e de todo o caos da humanidade, Deus teria que aniquilar todos, acabar com tudo logo, voltar logo e resolver o problema, não seria assim? Ou eu vou pedir para Deus matar só uma parte, matar só outra parte, eu vou fazer que nem João disse para Jesus: manda descer fogo do céu, Senhor, e consumir logo esse povo aí. Então às vezes a gente quer que consuma um, consuma outro, no final vai ficar só você, bonzão, perfeito, sem problema, sem maldade, sem pecado, né? Sem ofensa a Deus. Não, se Deus tiver que resolver o problema, às vezes sofre, o cálice da ira de Deus transborda sobre algumas nações, alguns povos, e aí a gente vê algumas coisas acontecendo, mas no geral, para Deus resolver, teria que acabar com tudo. E aí Deus manifesta a sua graça, manifesta o seu poder na nossa vida, às vezes numa enfermidade, diante de um problema, diante de uma situação, a gente vê Deus agindo, a graça de Deus se manifestando, o poder de Deus operando, e a gente dá glória a Deus por causa disso, amém? Ou você não quer experimentar isso, nunca experimentou isso? E é por isso que a gente ora, e a Bíblia nos manda orar pelos enfermos, orar para que Deus liberte os opressos, porque assim o poder de Deus, a graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus se manifesta sobre a vida do humano, para que ele reconheça: oh, que Deus misericordioso da minha vida, que Deus que usa de graça comigo, eu não mereço, mas Ele usa de graça, Ele usa de bondade comigo. Melhor do que pensar assim: ó, tem tanta gente ruim aí, o meu sofrimento podia ir para ele, porque eu tenho que sofrer e o outro fica lá de boa. Em vez de fazer isso, assim: Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. É exatamente para reconhecermos a graça, a misericórdia e o poder de Deus na nossa vida e na vida de algumas pessoas, amém? Amém. A quem recorremos diante do sofrimento? Se diante disso, do sofrimento, da maldade, faz parte
do nosso desenvolvimento, da história. Nós somos passivos, estamos sujeitos a todas as lutas, a todas as provas, a todos os sofrimentos, a todos os males. Nós estamos sujeitos a todas estas coisas, aos incidentes, aos acidentes. Estamos sujeitos a quem recorrermos quando estamos passando por estas coisas? A Deus. Aí nessa expressão nós vimos adiantados na semana passada, a palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro presente na angústia e nas tribulações, pelo que não temeremos, ainda que o mar se transporte, ou se o monte se transporte para o meio dos mares, todavia nós confiamos no Senhor. No final do salmo ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A nossa dependência está em Deus. Ele é o nosso Criador, nós somos o vaso, nós somos o barro, Ele é o oleiro, dependemos dEle. Então nós vamos recorrer a Ele e confiarmos nele. Salmo 21, esse era o salmo da minha avó. Conheci a minha avó, cega, uma senhora temente a Deus, tinha a Bíblia em boa parte memorizada. Ela pedia para a gente ficar lendo a Bíblia para ela, porque ela não podia mais ler, mas nos cultos de quarta-feira, que era o culto que a gente tinha de oração, de ensino, à luz do Petromax, à luz do lampião de querosene e depois de gás, ali o culto tinha uma hora para acabar, porque senão apagava o lampião. Quando era hora de, algumas pessoas diziam assim, recitar um versículo, toda quarta-feira alguém recitava um versículo, ela recitava o mesmo: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É cega, e ela diz assim: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Nos montes eram onde estavam ocultos os inimigos de Israel. Atrás das montanhas, os inimigos se escondiam, se ocultavam durante as batalhas e as guerras. Nos montes também eram onde os pagãos adoravam seus deuses e faziam os devidos sacrifícios para terem o socorro, o amparo, a bênção dos deuses. Mas o salmista dizia: do Senhor é que me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, o Criador, Senhor de todas as coisas. Ele é misericordioso e não nos trata segundo os nossos erros. Salmo 103, do verso 10 ao verso 14. Ali a declaração do salmista é que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos erros, porque se Ele fosse nos tratar segundo os nossos erros e as nossas iniquidades, seríamos e nos tornaríamos como pó, ou seja, seríamos consumidos. Então Ele nos preserva e nos guarda pela sua misericórdia, como também nos diz o profeta: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então confiamos na graça, na misericórdia, na bondade de Deus. É dele e por Ele que existimos, é por causa dele que vivemos e acordamos dia após dia, é por Ele que temos a oportunidade de viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 100 anos, se Ele nos conceder. O maior exemplo de sofrimento e fidelidade que nós temos na Bíblia é Jó. Jó enfrentou os discursos acusatórios de todos os seus amigos, dizendo: você está sofrendo porque você está em pecado. E ele disse: não estou em pecado, mas Deus é Deus, Ele me deu e Ele me tira. Se Ele me deu a vida, Ele pode me tirar a vida. Jó chega a ser ousado, dizendo que Deus, numa contenda dele com Deus, dizendo que Deus não era homem. Depois ele vai dizer que Deus não era homem para mentir, mas a argumentação dele é que Deus não era homem para entender o sofrimento dele.
Mas hoje a gente não pode dizer como Jó, porque Hebreus nos diz que nós temos um sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, porque como nós em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Deus se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Sofreu das enfermidades por causa das dores, causadas ao seu corpo, ao seu físico, toda a dor da rejeição, todo martírio, toda injustiça, todo mal estava sobre ele. A gente não pode dizer que ele não compreende as nossas dores e as nossas fraquezas. Pelo contrário, Deus sabe o que sentimos, Deus entende o que passamos, Deus sabe das nossas angústias, dos nossos sofrimentos e das nossas dores, mas é a Ele que nós recorremos pedindo socorro, graça e misericórdia. Na fidelidade de Jó diante do seu sofrimento, da sua luta, ele foi restituído por Deus. A exemplificação maior da restituição de Jó não pode ser só trazida para o mundo material, mas pode ser ilustrada à luz do livro de Apocalipse capítulo 21. Passemos as lutas e as provas aqui, diante do que vemos, porque o que nós alcançaremos, o que nós não vemos, e que é eterno, nem se compara com tudo aquilo que a gente passa aqui, como diz o apóstolo Paulo. Então, por fim, irmãos, como é que vamos enfrentar o sofrimento? Reconhecendo as nossas responsabilidades, as nossas escolhas, as consequências, o mundo em que vivemos, o contexto em que vivemos, ao que estamos sujeitos a passar. Então reconheçamos nossos erros e escolhas, assumamos nossas responsabilidades pessoais e sociais. A sociedade sofre também por causa dos meus e dos seus erros. Trabalhemos para não multiplicar a maldade no mundo, fazendo o que é certo e não nos deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem. Reconheçamos a misericórdia de Deus sobre nossas vidas e de outros, para não nos tornarmos murmuradores e questionadores de Deus, mas gratos por tudo aquilo que Deus nos tem dado e já nos permitiu ter e passar. Oremos e trabalhemos pela salvação de todos os homens, porque o desejo de Deus é que o homem não sofra. O desejo de Deus é que o homem não sofra, especialmente a condenação eterna, o sofrimento que vai além do sofrimento nesta vida e se estende para a eternidade. Deus quer livrar o homem do sofrimento eterno, por meio da salvação em Cristo Jesus, e devemos trabalhar em prol disso. Oremos pela cura e libertação dos enfermos e opressos, porque isso também é mandamento de Deus, é ordem de Deus. Não é porque alguém está sofrendo ou enfermo que nós vamos nos acomodar, não, é assim mesmo, esse é assim, não. A Bíblia também nos convida, porque no processo de orar, declaramos que somos dependentes de Deus. Na busca da nossa vida de oração e de intercessão uns pelos outros, manifestamos a graça, o poder e a misericórdia de Deus. E por meio da ação poderosa de Deus, a incredulidade de muitos é quebrada, para que também se achegue a Deus. Então devemos orar pela cura, pela libertação, pelo alívio de todos os que sofrem. E por fim, devemos permanecer fiel a Deus, mesmo diante dos diversos sofrimentos, das diversas provações e até mesmo das tentações. E abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 7, e a gente encerra esta mensagem lendo esse texto das Escrituras. Por fim, o mal, a maldade, o sofrimento, as dores e tudo que aqui passamos, tudo que aqui sofremos, só será findo na eternidade,
mas nós queremos usufruir dessa bênção, que nos é prometida por Deus, nos alimentarmos desta esperança, para não ficarmos presos apenas ao mundo material, físico e que vemos, mas a olharmos pela esperança, pela fé, pela promessa, aquilo que nós não vemos. Diz assim o texto, João já contemplando o novo céus e a nova terra, diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, a presença de Deus plena no meio dos homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que terá sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Você espera isso, irmãos? Se a morte nos traz sofrimento, hoje, em Cristo ela foi e será vencida. Já não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem nada destas coisas, mas Deus, sendo nosso Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento será passado, toda dor será passada, toda tristeza será passada. Agora o que haverá será a contemplação, a alegria, presença maior no reino e na presença de Deus. Amém? Só em Cristo Jesus é possível experimentar o novo céus e a nova terra. Na sequência do texto ele vai dizer quem não vai entrar nesse lugar, mas os salvos em Cristo Jesus devem viver este mundo, certo? No mundo tereis, mas tendes bom ânimo, seja forte, seja corajoso, eu estarei convosco todos os dias, e no final, Ele estará para sempre conosco. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Como desafio de Deus, nós devemos orar por todos os enfermos, por todos os opressos, por todos os povos e nações, para que encontrem em Deus o refrigério, a capacidade de encontrar a paz que o mundo jamais pode dar. Oremos pelas nações, oremos pelos conflitos que nós estamos vivendo, e eu gostaria de falar mais coisas sobre isso, mas eu convido você para vir na EBD, a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9 horas, nós acabamos de estudar o livro de Juízes, e é muito interessante porque a parte que nós estamos estudando, está bem associada, bem tipificada por todos os conflitos que a gente vive hoje, entre Israel, o Hamas, o Hezbollah e todos esses conflitos. Se você vir na IBD, você com certeza vai entender, aprender e entender o contexto disso também à luz do Novo Testamento e dos ensinos da vida cristã. A gente poderia falar mais sobre isso aqui, mas não dá, e o tempo não nos permite. Nos cabe orar, para que realmente Deus use de graça, use de misericórdia, use de bondade com aqueles povos, e traga paz e capacidade de arrependimento,
de reconciliação, em primeiro lugar com Deus e de uns com os outros. Oremos pelos enfermos. A Esté, dia 6, está marcada a sua cirurgia, né, Esté? Então, do Almir já está em São Paulo, também o Paulinho, a cirurgia dele, cadê o Paulinho? Está aí? Cirurgia do Paulinho está marcada para sexta-feira agora, né, Paulinho? Sexta-feira agora já, ele interna na Santa Casa. Quem lembra do problema do Paulinho, ele tem que trocar a válvula, tem que fazer o estêncil, ou seja, colocar uma veia nova ali, né, fazer toda uma conexão. O seu coração chegou a funcionar com menos de 30%, estava funcionando acho que com 10, alguma coisa assim, 17, mas já chegou no limite possível dele fazer a cirurgia, foi marcada, fez todos os exames, está tudo dentro das probabilidades. Oremos pela sua cirurgia, e ele quer depois dar o testemunho dele aqui, e a gente vai orar por isso, né? Então oremos por todos esses amados irmãos e outros mais que estão enfermos no nosso meio, para que Deus cure, para que Deus restaure. Estenda a sua mão enquanto nós oramos. Pai do céu, nós estamos aqui como igreja do Senhor, entendendo a vontade, o desejo do Senhor através da Tua palavra. Vivemos no mundo caído, ó Deus, em que sofremos as consequências do pecado e das nossas próprias escolhas. Estamos vulneráveis, ó Deus, e sujeitos a tantas dores, a tantos sofrimentos, a tantas fatalidades, mas agradecemos a Tua graça, a Tua misericórdia, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Agradecemos a graça, a bondade e misericórdia do Senhor sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos. Nós, a Deus, suplicamos também a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor sobre os povos, sobre as nações que vivem em conflitos, que vivem em guerras, em dissensões, ó Deus, um tirando a vida do outro, ó Deus, e maquinando e planejando como extinguir, como matar, como destruir a vida do outro. Ó Deus, que a bondade do Senhor alcance aqueles corações, que a palavra do Senhor entre naquelas vidas e naqueles corações, e traga cura, traga restauração, traga reconciliação, traga capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de reconciliar-se com o Senhor e uns com os outros. Ó Deus, que a maldade do homem seja contida pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e pelo Teu poder. Mas também, ó Deus, nós não queremos nos excluir desse processo. Use as nossas vidas como mensageiros de paz, como instrumentos de paz, como instrumentos do bem, daqueles que mesmo em meio ao mal, mesmo em meio à maldade, às perseguições, às injúrias, ó Deus, não deixam de fazer o que é certo, e nos fortaleça para isso. Ó Deus, nós oramos pedindo assim no nome de Cristo Jesus. Apresentamos, ó Deus, os que estão enfermos no nosso meio. Põe a Tua mão poderosa, graciosa, saradora, ó Deus, como instrumento de cura, de sarar a enfermidade. E se o Senhor quiser usar os recursos clínicos e médicos, faça isso com toda a bondade, com toda a graça, na vida da Esté, na vida do Paulinho, ó Deus, na vida do Almir e na vida de todos os outros que precisam da bondade e da misericórdia do Senhor. E que em breve o testemunho desses Teus servos celebrem a glória, a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. E nós oramos pedindo assim, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, Deus, amém, Jesus.